Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai iniciar a parte de equações diferenciais, tá? Vamos ver definição, solução geral e particular e os PVIs, os problemas de valor inicial. Vamos começar? Para a gente entender o que são as equações diferenciais, as EDs, a gente tem que saber o conceito de variáveis dependentes e variáveis independentes. Nesse caso aqui, onde o y é igual a f de x, que é igual a x ao cubo mais 1, a gente tem que o y está em função de x, tá? Porque eu vou ter que atribuir um valor para x para obter o meu y. Então, nesse caso, o y é a variável dependente e o x é a variável independente. No caso dessa função, onde o z é igual a f de y e a função é 2y ao cubo, o z está em função de y, e aí eu tenho que atribuir um valor para y para eu achar o z. Por exemplo, se o y for 1, o z vai ser 2. Então, o z é a variável dependente nesse caso, e o y é a variável independente. Nesse terceiro caso aqui, estava informando que o x está em função de duas variáveis, o y e o z. Tá vendo? O x igual a y menos z. Eu tenho que atribuir um valor para y e tenho que atribuir um valor para z para que eu obtenha o valor do x correspondente. Assim, esse meu x é a variável dependente, porque ele depende dos valores de y e z, que são as variáveis independentes. Outra coisa que é legal saber, se eu derivar essa função, eu vou ter o y', que vai ficar, usando a regrinha 3x ao quadrado, derivada da constante é zero. Uma outra notação para a derivada, a primeira derivada do y', é essa aqui, dy sobre dx, que no caso é 3x ao quadrado. Isso aqui indica o quê? Que é a derivada de y em função de x. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, que y' é igual a dy sobre dz, significa o quê? Que é a derivada de y, mas em função de z, tá? Ou se eu tiver x' igual a d de x sobre d de y, indica o quê? Que é a derivada de x em função de y, tá bom? E sobre variáveis dependentes e independentes, essa mesma função, ela está como y em função de x, mas ela mesma eu posso deixar como o x em função de y. De que forma? É só isolar o y, tá? Então, se eu isolar o y, eu vou ter x ao cubo igual a y menos 1, passa o menos 1 para lá. Como está o cubo, passa como raiz cúbica de y menos 1. Então, isolando o x, essa mesma função, agora eu tenho que o y passa a ser a variável dependente e o y passa a ser a variável independente. As equações diferenciais, as EDs, são aquelas que contêm derivadas na sua função. Por exemplo, essas aqui. Tem primeira derivada, segunda derivada, pode ter derivada de terceira ordem, de quarta ordem, derivada, derivada, derivada e derivada. Então, equações diferenciais contêm derivadas e elas podem ser EDOs, equações diferenciais ordinárias, ou EDPs, equações diferenciais parciais. As ordinárias são aquelas que têm uma variável independente e as EDPs, aquelas que têm duas ou mais variáveis independentes, tá? Independente que depende de, tá? Então, no caso y', a gente sabe que y' é a mesma coisa que dy dx, ou seja, a variável independente é o x, que y em função de x, então tem uma única variável independente. Então, essa aqui são EDOs. Essa aqui também é uma EDO. Por quê? Tem duas funções, y e x, e ambas estão em função de t, tá bom? Derivada em t, derivada em t.
Então, uma variável independente e tem duas dependentes, então é uma EDO, tá? Nesse caso aqui, é uma equação diferencial parcial, porque ela vem das equações diferenciais, tá? Ela está em função de duas ou mais variáveis independentes. Tá vendo aqui embaixo, ó, derivada em t e derivada em z, tá? Então, o x está em função de duas variáveis, então ela tem duas, derivada em função de duas funções, de t e de z. Então, t e z são as variáveis independentes, então, equações diferenciais parciais. E toda equação diferencial, por exemplo, essa aqui, tá? Ela tem dois tipos de soluções: a solução geral, que representam todas as soluções, e as soluções particulares, que representam uma única solução, né, específica. Específica aqui. Então, tenho aqui a solução geral, e nessa solução geral, percebo que ela tem um czão aqui, que é a constante. Constante é um número dentro dos reais. Então, se eu mudar a constante, eu vou ter uma solução particular. Por exemplo, nesse caso aqui, se o c for igual a 2, substituindo o c por 2, eu vou ter 2e a menos x mais x mais 1, que é uma solução particular com a constante igual a 2. Nesse caso aqui de baixo, a constante vai ser igual a menos 3. Então, se eu substituir aí o c por menos 3, vou ter menos 3 elevado a menos x mais 1, que é uma outra solução particular com c com a constante igual a menos 3. E aí, eu posso falar que eu tenho infinitas soluções particulares, representadas todas pela solução geral. E essa solução geral, ela remete, na verdade, a uma família de funções. Uma família de funções que são soluções da equação diferencial. Eu só vou alterando o valor da constante e eu vou obtendo uma solução particular, vou obtendo uma função diferente, tá? E olha graficamente a família de funções. Lógico que ela é infinita, né? Porque eu posso substituir o c por qualquer valor dentro dos reais. Nas equações diferenciais, a gente tem um problema que chama problema de valor inicial, que são os PVIs, tá? O que acontece no PVI? Tenho aqui a minha equação diferencial, aqui a solução geral dessa equação diferencial, e aí um ponto inicial, chama problema de valor inicial. E nesse ponto, eu identifico que o x vale 0 e o y vale 2. Então, eu quero saber qual é a solução específica para esse ponto inicial, ou seja, solução particular. E de que forma que eu vou achar? Vou substituir o x e o y na solução geral, e aí eu acho a constante. Então, o y é 2, vezes a constante vezes e elevado a menos x, que é 0, mais o x, que é 0, mais 1. Ou seja, 2 igual a c elevado a 0 a 1, todo número elevado a 0 é 1, mais 1, ou seja, a constante nesse caso é igual a 1. Se a constante é igual a 1, ó, substituindo a constante igual a 1, eu tenho que a solução particular é essa aqui, né, ó, elevado a menos x mais 1, que é essa função aqui em verdinho, tá bom? Então, essa seria a solução particular, né, para esse PVI, né, no ponto 0 e 2. Se eu tivesse o gráfico, eu já podia só olhar aqui, ó, passo pelo ponto 0 e 2, ok? Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.